Se você escolhe ações só porque viu alguém falando bem no YouTube ou porque o preço caiu para tudo, hoje eu vou te mostrar o que os investidores de verdade analisam antes de colocar R$ 1 numa ação. E o melhor de tudo é que você vai sair daqui sabendo exatamente o que cada número significa. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dil e no vídeo de hoje eu vim trazer os principais indicadores que você tem que saber quando você for comprar uma ação para colocar na sua carteira. Então já pega o papel e caneta para você anotar tudo, porque se você não fizer essas anotações, pode ser que você esqueça, porque são vários termos diferentes e que provavelmente não fazem parte do seu dia a dia. Então agora que você já pegou o seu papel e sua caneta, bora para o nosso conteúdo. O primeiro indicador que nós vamos falar aqui é o PL. Esse é o primeiro número que todo mundo olha, mas quase ninguém entende exatamente o que ele significa. O PL mostra o quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro daquela empresa. Por exemplo, um PL de 10 significa que um investidor paga R$ 10 para ter direito a R$ 1 de lucro anual. E aqui você tem que tomar cuidado, porque algumas vezes o PL baixo nem sempre é bom, porque pode significar que a empresa está estagnada ou então que ela tem algum risco. Então, quando você for fazer as suas análises de filtro das ações, não se esqueça de escolher filtrando as ações do mesmo setor, porque, por exemplo, um setor de banco é completamente diferente de um setor de saneamento ou então de energia. Sempre que você for fazer essas análises, sempre lembre-se de comparar ativos que sejam do mesmo setor. O segundo é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Aqui você descobre se você está pagando caro ou está pagando barato pelo patrimônio da empresa. Menos que 1 significa que essa empresa está com um desconto. Se esse P sobre VP estiver no valor de 1, significa que você está pagando o preço justo. E se for mais de 1, significa que ela está com valor acima do que ela realmente vale. Porém, aqui você tem que tomar um certo cuidado, porque quando você for analisar as suas ações, o P sobre VP não é tão importante assim como ele é nos fundos imobiliários. Quando você for fazer os seus filtros ali em algum site, como por exemplo o Investidor 10 ou o Status Invest, você pode usar esse P sobre VP apenas como um complemento. Mas como eu disse para vocês anteriormente no PL, que você tem que comparar esse indicador com empresas do mesmo setor, aqui no P sobre VP funciona da mesma forma. E se o P sobre VP estiver muito abaixo de 1, desconfie, porque pode ser que seja por algum problema de gestão, por dívidas ou então algum problema de rentabilidade. O terceiro, e que eu já falei no outro vídeo, é o Dividend Yield. Todo mundo ama os famosos dividendos, porém, tanto nas ações como nos fundos imobiliários, você tem que ter um certo cuidado com ativos que pagam valores exagerados. Nas ações, um Dividend Yield de 8% pode parecer incrível, mas você tem que analisar, porque se o lucro estiver caindo, esses dividendos não vão durar por muito tempo. Então, procure empresas que mantêm ou aumentam dividendos de forma constante, e não só que pagam muito em um ano. O quarto é o payout, que mostra o quanto do lucro é distribuído aos acionistas. Se a empresa paga de 40% a 60% de payout, significa que ela está equilibrada. E se ela distribuir mais do que 100%, significa que ela está distribuindo para os acionistas mais do que ela lucra. E você tem que acender um alertazinho vermelho, porque isso pode ser um perigo para a sua carteira se você colocar ativos onde distribuem mais do que 100% do lucro, porque ao longo do tempo isso pode gerar endividamento para pagar dividendos e enganar investidores desavisados. O quinto é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Você quer saber se a empresa é eficiente em gerar lucro? Então é esse indicador que você tem que analisar quando você for escolher as suas ações. Entre 10% e 15% é um valor bom de retorno, mas se for acima de 15% é um valor excelente que você vai receber. Mas aqui você tem que tomar cuidado, porque se a empresa tiver um ROI alto e uma dívida alta também, pode ser uma armadilha. Então você sempre tem que cruzar esse ROI com o endividamento da empresa para selecionar bons ativos que não sejam tão arriscados assim. O sexto é margem bruta
EBIT e líquida. As margens mostram o quanto sobra em cada etapa da empresa. Então, a margem bruta é o quanto sobra da venda depois dos custos. O EBIT é o quanto sobra da operação antes dos impostos e a líquida é o lucro final, ou seja, o que realmente vai para o bolso. Essa é uma das partes mais complicadas, então eu vou tentar simplificar aqui para você. Você tem que pensar que a empresa é uma fábrica de lucro. Então, o dinheiro entra e ela vai perdendo um pouquinho do dinheiro em cada etapa até sobrar o lucro final. E para ficar melhor, eu vou colocar uma imagem aqui ao lado para vocês irem acompanhando tudo isso junto comigo. Então é da seguinte forma: o primeiro de todos é a margem bruta, que são as vendas menos os custos, que mostra para você o quanto sobra das vendas depois de pagar o custo do produto. Depois é a margem EBIT, que são as vendas menos os custos menos as despesas, e mostra para você o quanto sobra da operação antes de impostos e de juros. E por último, a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita, que mostra o quanto a empresa realmente lucra no final. E aqui, quando você for fazer essas suas análises, você não pode escolher somente uma para analisar. Você tem que analisar todas elas, porque como você viu, uma complementa a outra. Então você tem que analisar o quanto sobra depois dos custos do produto, também antes de pagar os impostos e por último, o quanto realmente sobra ali líquido para a empresa. E agora, vou colocar um exemplo fácil para vocês entenderem melhor. Se a empresa fatura R$100 e sobra R$10 no final, ela tem uma margem líquida de 10%. E isso quer dizer que de cada R$1 vendido, ela lucra 10 centavos. Essa é mais difícil de entender, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode voltar um pouco o vídeo ou então você fazer as suas anotações, porque eu comecei a entender melhor somente quando eu comecei a fazer algumas anotações no caderno. Pode ser que isso sirva para você também, para te ajudar a entender melhor, porque normalmente nós não estamos familiarizados. Nós não estamos familiarizados com esses termos, então pode ser que de início você ache um pouco mais complicado de entender. Agora vamos para o próximo, que é o número 7, que é dívida líquida ou EBITDA. Esse é o termômetro de risco das dívidas das empresas. Ele mostra quanto tempo a empresa levaria para pagar todas as dívidas com o lucro operacional. Até 2 vezes é até tranquilo, mas se for acima de 3, você pode acender aquele alerta vermelho. Se o valor da dívida líquida estiver negativa quando você for consultar, você não precisa se preocupar, porque quanto mais negativa ela estiver, melhor, porque isso significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Ou seja, se ela quisesse, ela conseguiria pagar todas as dívidas que ela tem e ainda sobraria dinheiro. Então não se esqueça, dívida líquida ou EBITDA menor que 2 é uma empresa super saudável. E se for um valor negativo, é melhor ainda, porque isso significa que a empresa consegue pagar todas as dívidas e continuar com dinheiro em caixa. Agora o número 8, que é o ROIC, que é o retorno sobre capital investido. Esse mostra o quanto a empresa ganha em cima de todo o dinheiro que ela tem para operar. E aqui tanto faz, tanto o dinheiro dela quanto o dinheiro que ela pode ter pego emprestado. Ele mostra se a empresa é boa em transformar investimento em resultado. E agora, usando um português claro, se o ROIC é 12%, isso quer dizer que a cada R$100 investidos na empresa geram R$12 de lucro operacional. E se o retorno sobre capital investido é acima de 10%, quer dizer que a gestão é eficiente. E se o ROIC é maior do que o custo da dívida, então significa que a empresa vai crescer de forma saudável. E alguns valores de referências aqui para vocês que eu vou colocar na tela também. Abaixo de 6% é um ROIC fraco, 6 a 10% é razoável, de 10 a 15% é bom e acima de 15% é excelente. Porque quanto melhor for o resultado que essa empresa gerar, melhor vai ser o seu retorno sobre o capital investido. E agora eu já perdi as contas. E agora o número 8, que é o CAGR, que significa crescimento médio do lucro ou das receitas. E aqui entra a visão de longo prazo, porque como o próprio nome diz, ele vai calcular o crescimento do lucro
ou então da receita da empresa. E uma empresa que cresce o lucro de forma constante, mesmo que seja devagar, é bem melhor que uma que explode no ano e despenca no outro. Se a empresa que você estiver analisando tiver um crescimento consistente, isso significa que ela é uma ação sólida e que vale a pena você colocar na sua carteira, desde que os dados dela estejam de acordo com vários dos outros indicadores que eu falei aqui para vocês. Então, só para dar uma simplificada a mais, o CAGR é um indicador que mostra a taxa de crescimento anual daquele ativo. Então, ele vai te mostrar o crescimento médio ao longo do tempo. E como você vai encontrar esses dados com a análise dos últimos 5 anos, ele vai te mostrar o quanto a empresa cresceu por ano nesses últimos 5 anos. Então, se a empresa tem um CAGR do lucro de 10% ao ano, isso significa que essa empresa cresce de forma constante. Se o CAGR é de 2%, significa que ela é uma empresa parada, e um CAGR negativo significa que os lucros estão diminuindo. Então, os valores bons para você analisar as empresas são 5% a 10% ao ano, que é um crescimento saudável. Mais de 10% é um crescimento acelerado. E se for muito alto, tipo uns 40%, cuidado, porque esse efeito pode ser temporário. Então, o ideal é você ficar aí na faixa dos 5 a 10%. Então, só para você não se esquecer, CAGR mostra a consistência do crescimento dos ativos. Agora você entende que analisar só o preço da ação não faz sentido nenhum. E com todos esses indicadores que eu falei aqui para vocês, vocês conseguem escolher as suas próprias ações sem precisar de recomendações de canais, seja do YouTube ou seja de perfis no Instagram. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E nos próximos vídeos eu vou selecionar algumas ações pagadoras de dividendos para que vocês recebam dividendos dela todos os meses do ano de 2026. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar esses 2 vídeos aqui que vão te ajudar muito nos seus investimentos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!